E hey, tudo bem? Como eu falei antes, um dos grandes mitos criados pela Igreja Mórmon é que Joseph Smith foi odiado, perseguido e morto por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Nesse vídeo eu vou mostrar mais um motivo dos muitos pelo qual ele era odiado, perseguido e provavelmente também ajudou a levar à sua morte. Era um fato já esperado. Que não tiveram nada a ver com o Evangelho de Cristo. Certo, Tiziane? Certo. Que foi o fato dele ter entrado para a maçonaria e ter copiado ou roubado, aí não sei como você gostaria de chamar. O fato é que Joseph Smith copiou, modificou e inseriu os rituais maçônicos nos templos mórmons. Realmente parece um absurdo, inacreditável, mas é a pura realidade. Ele entrou na maçonaria, copiou os rituais, os símbolos, modificou e inseriu nos templos mórmons. A turma ficou boquiaberta com tamanha safadeza desse cara, entendeu? Cara de pau mesmo. Nós vamos começar a ver o envolvimento de Joseph Smith em seu próprio diário, como ele conta a sua iniciação na maçonaria. Apesar que o pai dele, o irmão, já era um maçom há muito mais tempo. Mas ele fala o seguinte em seu diário: ao anoitecer recebi o primeiro grau na franco-maçonaria na loja de Nauvoo, que se reuniu em meu escritório geral. A loja maçônica foi instalada em Nauvoo e era embaixo do escritório de Joseph Smith. E no diário dele, em seguida, ele comenta como foi a sua progressão na maçonaria. Fala o seguinte: quarta, 16 de março, estive na loja maçônica e cheguei ao grau sublime. Então no diário dele mostra que além dele entrar na maçonaria, ele evoluiu na maçonaria. A igreja reconhece que ele foi até o terceiro grau, o grau de mestre maçônico. Só que algumas pessoas falam que ele foi até o grau 33. Eu não conheço nenhuma informação, nenhum lugar que realmente ateste isso. Mas isso aqui não vem ao caso. O que vem ao caso nesse momento é o que um profeta de Deus estaria fazendo na maçonaria. Pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Algumas pessoas vão afirmar: Anderson, maçonaria não é religião, não tem nada a ver o profeta de Deus entrar na maçonaria. Eu não vou entrar nessa discussão se é religião, se não é, se pode ser considerada uma religião ou não. O caso é que, para Joseph Smith e para os próprios apóstolos mórmons, a maçonaria é algo pior do que uma religião. Nós vamos ver isso nas declarações deles ao longo do tempo. Eu vou colocar dois exemplos, mas depois eu vou citar outros exemplos onde atesta isso. Eles falam que a maçonaria é uma instituição apóstata. Então nós vamos ver um apóstolo que também foi profeta posteriormente falando o seguinte: ele, Joseph Smith, disse que a franco-maçonaria do presente era as investiduras apóstatas, assim como a religião sectária era a religião apóstata. E Herb C. Kimball, também um apóstolo mórmon, falando o seguinte: o irmão Joseph diz que a maçonaria foi tomada do sacerdócio, mas se tornou degenerada. Mas muitas coisas estão perfeitas. Então vamos parar para pensar um pouco. O que seria pior? Entrar em uma religião cristã, onde se tem a Bíblia e se tenta ensinar a Bíblia, que segundo a Igreja Mórmon não tem toda a verdade, mas tem partes da verdade. Ou entrar na maçonaria, que tem rituais divinos adulterados e corrompidos, assim como afirma os líderes da Igreja Mórmon. O que é pior? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Eu acredito que todos devem ter chegado à mesma conclusão. Você entrar em uma instituição apóstata é bem pior. Só que, segundo Joseph Smith, olha o que Deus falou para ele: foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas. Aqui ele está falando das religiões cristãs, pois estavam todas erradas. Disse que seus crédulos eram uma abominação à sua vista, que todos aqueles religiosos eram corruptos. Então agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Joseph Smith não poderia se filiar a nenhuma religião cristã, porque eram todas corruptas e não ensinavam toda a verdade, ensinavam partes da verdade.
Então ele não poderia entrar nessas religiões cristãs. Mas entrar na instituição apóstata, segundo ele mesmo, ele poderia entrar. Deus permitiu que ele entrasse. Faz algum sentido para vocês? Para mim faz muito sentido. Simplesmente é mais uma amostra do falso profeta e do picareta que Joseph Smith era. Nada a mais além disso. Gostaria que vocês pensassem na iniciação da franco-maçonaria, quando a pessoa se inicia na franco-maçonaria. Uma das partes iniciais é o seguinte: é o mestre maçom perguntando ao iniciado o seguinte: por que vieste? Aí o iniciado responde: estou indo das trevas à procura da luz. Então vocês imaginem o seguinte: Joseph Smith, que se diz profeta, que veio trazer o evangelho das trevas para a luz, veio trazer o evangelho de Cristo de volta, um evangelho perdido em uma apostasia geral, entrando na franco-maçonaria diante do mestre maçom falando isso. Eu vim aqui na maçonaria buscar luz, eu estou nas trevas e vim buscar luz. Parem para pensar um pouquinho sobre isso. Faz o que com um cara desse? Senta a madeira num vagabundo desse! Agora, qual foi o objetivo de Joseph Smith buscar a maçonaria? Realmente foi buscar luz? Foi sair das trevas para buscar luz? Essa é a história do velhaco canastrão. Muitas pessoas afirmam que ele foi para a maçonaria à busca de proteção, porque os mormons eram muito perseguidos e eles foram lá achando que, como a maçonaria tem muitas pessoas influentes na sociedade, que lá eles fossem conseguir proteção. Se isso é realmente verdade, o tiro saiu pela culatra, porque além dele não conseguir a proteção que ele queria, ele ainda conseguiu novos inimigos, novas pessoas querendo a cabeça dele em uma bandeja. Imagina que Deus iria permitir que seu profeta buscasse proteção de uma instituição apóstata, uma proteção que ele mesmo não poderia dar. Que Deus é esse? Deus fraco. Muitos líderes apóstolos mormons mostram que, na realidade, Joseph Smith foi para a maçonaria, além de querer talvez uma proteção, foi buscar conhecimento na maçonaria. Ô louco meu! Realmente é inimaginável você ver uma pessoa que se diz apóstolo de Deus, que recebe revelação de Deus à torto e direito, ir atrás de uma instituição corrompida em busca de conhecimento. Mas foi isso que aconteceu. Joseph, o profeta, estava ciente que havia coisas sobre a maçonaria que vieram do princípio, e ele desejava saber o que eram. Daí a loja. Então ele sabia que existia coisas lá, provavelmente porque o pai dele e o irmão dele já eram maçons. Então ele queria saber o que era, e aí ele fundou a loja, e aí ele entrou para a maçonaria para poder saber o que era. Malandro é malandro e mané é mané. Então Deus mormon me parece que esqueceu, teve uma amnésia, não sabia o que tinha na maçonaria e que era tão importante assim para a igreja de Joseph Smith. Precisou de Joseph Smith entrar na maçonaria para descobrir quais eram aqueles princípios que ele precisava copiar para colocar na sua igreja. Isso, infelizmente, que tem gente que acredita numa baboseira dessa. Pelo amor de Deus, gente. Então a gente tem o mormonismo antes da maçonaria e o mormonismo depois da maçonaria. Podemos dizer que a maçonaria foi um degrau para o mormonismo, assim como afirmou um dos apóstolos mormons, que disse o seguinte: muitos filiaram-se à instituição maçônica. Isto parece ter sido um degrau ou preparação para algo mais, a verdadeira origem da maçonaria. Isto também vi e me regozijo. Então a maçonaria foi um degrau para o mormonismo, um degrau para o ocultismo. A partir dali que começaram a entrar todos esses rituais, todas essas coisas ocultas dentro dos templos mormons, que hoje grande parte deles é conhecido e está aí na internet para a gente ver.
Eu vou colocar algumas imagens antes que os mormons comecem a fazer mimimi. Todo esse material que eu vou colocar aqui está disponível na internet. Eu só fiz uma analogia entre a parte mormon e a parte maçônica, para mostrar, dar um exemplo de como foi essa cópia que Joe Smith fez. Então vocês vão ver aí no lado esquerdo o aperto de mão maçônico, que é o aperto de mão de aprendiz. No lado direito, uma cópia, só modificando o nome, o primeiro aperto de mão do sacerdócio arônico. Você vê que Joe Smith copiou, simplesmente alterou o nome. O segundo aperto de mão maçônico, que é semelhante ao segundo aperto de mão do sacerdócio arônico. Uma outra cópia evidente, apenas alterando o nome. Agora o quarto aperto de mão maçônico, que lá eles dão o nome aperto de mão do mestre ou sinal seguro da pata do leão. Já na igreja mormon, Joe Smith copiou colocando o nome do segundo aperto de mão do sacerdócio Melquisedeque, sinal seguro do cravo ou aperto de mão patriarcal. Você vê a grande semelhança, apenas alterando o nome. Agora o sinal de juramento do segundo grau maçônico, que é bem semelhante ao segundo sinal do sacerdócio arônico. Juramento feito nessa posição, apenas alterando a posição da mão direita. Agora o juramento aprendiz, muito semelhante ao juramento iniciatório, tanto na maçonaria como no mormonismo, simbolizava que você teria sua garganta cortada se você revelasse os segredos que ali estavam sendo passados para você. Era o que significava, era o simbolismo daquilo que foi retirado em 1990 nos tempos mormons. Então a semelhança entre as vestimentas, rituais, símbolos, sinais e juramentos da maçonaria com o mormonismo não são coincidências. É apenas uma cópia que Joe Smith fez da maçonaria. Em muitas declarações dos apóstolos mormons, eles alegam que Joe Smith aperfeiçoou o que estava na maçonaria, tornando aquilo perfeito. O que é maçonaria? Um fragmento da antiga verdade, vinda talvez do templo de Salomão, dos dias passados, mas sendo como um fragmento, como o cristianismo é, senão um fragmento do Evangelho de Jesus Cristo. Era apenas para ser possuída e usufruída por aqueles que possuem o sacerdócio. O profeta Elias revelou essas verdades, e ele as possuía antigamente e as deu em sua perfeição e simplicidade e pureza ao profeta Joe Smith. Então o apóstolo Mormon está praticamente dizendo que Joe Smith entrou na maçonaria, aprendeu os rituais, aí veio o profeta Elias e ensinou como usar aqueles rituais de maneira perfeita, de maneira simples, de maneira pura. Se você for reparar, eu coloquei ali inclusive algumas imagens de alguns simbolismos, de algumas coisas nos rituais que já foram retiradas. Então, o profeta Elias cometeu alguns erros, ou Joe Smith cometeu alguns erros ao inserir esses rituais. Porque se uma coisa é perfeita, ela não precisa ser alterada, ela não precisa ser acrescida de maneira nenhuma. Se ela é perfeita, então está na sua plenitude, está completo, não precisa de nenhuma alteração. Então a igreja mormon está cheia disso, de coisas perfeitas que não são tão perfeitas assim. Conto do Vigário. Vocês acham que após Joe Smith fazer isso, os maçons não iriam ficar sabendo? Claro que sim, claro que sim. Eles realmente descobriram e começaram a tomar atitudes. Uma delas foi fechar a loja de Nauvoo. Por violarem as regras maçônicas, a grande loja cancelou a carta de patente da loja Nauvoo. Joe Smith, depois disso, acusou a maçonaria de ser uma imitação profana do sacerdócio de Deus, criando o que, a partir daquele momento, chamou de investidura, a qual denominou como a verdadeira maçonaria. A loja maçônica cancelou a carta patente da loja de Nauvoo. Joe Smith partiu para a acusação, dizendo que eles eram uma imitação do sacerdócio e que a partir de agora a igreja mormon teria o verdadeiro sacerdócio, teria a verdadeira investidura, que era uma coisa falsificada
dentro da loja maçônica. Entendeu? Cara de pau mesmo. Agora, vocês acham que a maçonaria ia deixar isso barato? Ia deixar por isso mesmo? Quem acha que a maçonaria ia tomar alguma atitude, levante a mão. Então, queiram manifestar-se. Com certeza a maçonaria não ia deixar isso barato. Com certeza tinha muito maçom querendo a cabeça de Joe Smith. Agora eu te pergunto, o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo? Nada, 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 nada. Então, o que podemos considerar da Igreja Mórmon hoje? Segundo os seus apóstolos e profetas, a Igreja Mórmon é nada mais, nada menos do que a verdadeira maçonaria. Nós temos a verdadeira maçonaria. Então é isso aí. É mais um dos motivos pelo qual Joe Smith era odiado, perseguido e foi morto. E não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. Falou?